Oi pessoal, eu sou a Ana, amiga da Renata, professora de Química, e juntas nós estamos produzindo esse material para vocês com muito carinho. Eu espero que vocês gostem. Desde já agradeço pela participação e também pela sua visualização. Então vamos estudar Química, né? Vão ser 3 aulas nesse primeiro módulo, em que vamos falar da tabela periódica, suas propriedades, organização e tudo mais. Vamos ficar agora então com uma breve história da tabela periódica. Entre os séculos 17 e 19, ocorreu na Europa um impulso do desenvolvimento da ciência, que foi estimulado pela sistematização de toda a produção que já tinha acontecido até então de conhecimento e também pela grande quantidade de relatos das observações. Vocês, por exemplo, já devem ter ouvido falar de Lavoisier. Lavoisier, em 1789, publicou o seu livro, O Tratado Elementar da Química, que foi de extrema importância para consolidar a química como ciência. Em algumas páginas desse livro, Lavoisier coloca a classificação de alguns grupos de substâncias simples, como, por exemplo, o grupo das substâncias simples, não metálicas, oxidáveis, acidificáveis, que fazem parte o enxofre, fósforo, carbono, radical muriático, entre outros que estão aqui na tela para vocês. Esse aqui é só um exemplo. Aqui na tela tá alguns outros exemplos de grupos que ele colocou no seu livro. Só que Lavoisier, ele utilizava o termo substância simples para poder falar também de elemento, de corpo simples, então ele utilizava todas essas terminações para falar da mesma coisa. Vocês lembram também das leis ponderais, né? As leis ponderais regem as massas dos reagentes durante as reações químicas. Elas são leis empíricas que constatam uma realidade experimental, mas não tentam, por exemplo, uma explicação. E aí que entra o trabalho de John Dalton, que vocês também já conhecem. Em 1808, no seu livro A New System of a Chemical Philosophy, ele emite a ideia de que tudo isso acontece por conta dos átomos, por conta da existência de átomos, que são partículas indivisíveis, unidades mínimas de combinação de toda a matéria. E que essa combinação se dá por proporções numéricas bem simples. Ele atribuiu também uma qualidade essencial ao átomo, que seria a de massa característica, ou seja, cada átomo, cada tipo de átomo teria a sua massa, a qual ele deu o nome de pesos atômicos e também determinou esses pesos atômicos. A realidade atômica foi aceita por parte da comunidade científica, mas não por todo mundo, uma vez que era difícil se tornar concreto uma articulação entre o mundo macroscópico e o mundo microscópico. Dalton, por exemplo, utilizava uma convenção arbitrária para poder determinar a quantidade de partículas que tinham nas amostras que ele analisava. E ele também utilizava de forma arbitrária a fórmula da composição dessas substâncias, ou seja, a fórmula química dessas substâncias. Isso dificultou bastante a aceitação do seu trabalho pela comunidade científica. Inclusive, eles preferiam usar o termo pesos equivalentes, que seria metodologicamente mais correto, por ser uma medida mais precisa. Isso explica, por exemplo, por que o mesmo elemento tinha diversos valores para peso atômico, porque eram determinadas de formas diferentes. Um cientista até tentou fazer essa articulação, e vocês conhecem ele, que é Avogadro. Na tentativa de explicar as relações volumétricas de Gay-Lussac, utilizando a teoria de Dalton, ele tentava então, assim, fazer essa articulação microscópica e macroscópica. Só que na época ele não conseguiu determinar essa constante, que hoje a gente conhece como constante de Avogadro. Então não foi muito aceito. Por isso, anos mais tarde que veio a importância dessa tentativa dele de fazer essa articulação. Essa tentativa, inclusive, seria a chave para resolver o problema que tinha no trabalho de Dalton. A gente já viu que existiam alguns sistemas de classificação das substâncias e suas propriedades, assim como Lavoisier já fez. Então não demorou muito tempo até as pessoas perceberem algumas propriedades e a sua semelhança com os pesos atômicos. Como, por exemplo, o cientista Dobereiner, que eu estou falando aqui com sotaque em inglês americano, mas ele é alemão, então seria mais ou menos Dobereiner, um negócio mais ou menos assim. Enfim,
Em 1829, Dobereiner, ele percebeu que ao agrupar substâncias que tinham propriedades semelhantes em tríadas ou tríades, elas tinham uma relação numérica meio estranha. Aqui, tá aqui para vocês no quadro, aqui na imagem, que, por exemplo, tinham um grupo de 3 elementos. Esses elementos são cálcio, estrôncio e bário. O estrôncio é o elemento do meio. Ele tem um peso atômico semelhante à média desses 3 elementos que fazem parte da sua tríade. E aí, tem essa relação numérica curiosa que, por exemplo, aparecia em outras tríades. Então, até tentaram achar uma explicação para esse fato, mas não achou nenhuma explicação aceitável para isso. Seria então só mais uma forma de classificação destes compostos. Mas como eu disse anteriormente, não tinha um consenso sobre alguns conceitos, como por exemplo, de pesos equivalentes e pesos atômicos, átomo, molécula, elemento. E aí o começo do fim dessa discussão, dessa confusão, só foi acontecer em 1860, que foi no Congresso de Karlsruhe. Tá o nome aqui embaixo. É mais ou menos assim que se fala, porque é em alemão, né? Então também fica difícil. Mas enfim, esse congresso foi o primeiro congresso de química que reuniu 140 químicos de diversos lugares. E ainda bem que a gente tem essa prática ainda hoje em dia, em que acontecem congressos, eventos de química e de diversas áreas da ciência, e aí reúnem pesquisadores de várias áreas para poder discutir e apresentar os seus trabalhos. Isso enriquece bastante o trabalho científico, então ainda bem que existe isso até hoje em dia. Mas voltando ao Congresso de 1860, teve um trabalho muito importante que foi o de Stanislaw Cannizzaro, que é um italiano, assim como Avogadro, e utilizou dessas ideias de Avogadro para poder determinar e conceituar pesos atômicos de uma forma mais clara. Ele não teve muita aceitação naquele momento no Congresso, mas foi de extrema importância o seu trabalho, porque os precursores da tabela periódica tiveram acesso a esse trabalho de Stanislaw Cannizzaro. Então, depois desse congresso, ficou meio que no ar essa possibilidade de continuar, então, organizando os elementos em torno dos pesos atômicos, então relacionar as propriedades com os pesos atômicos. Foi aí que, entre 1862 e 1863, um cientista francês chamado Alexandre Champcourtois, ele propôs uma relação até curiosa, que ele dispôs, então, elementos, alguns óxidos e também alguns ácidos em um parafuso telúrico. O que seria isso? O nome telúrico é porque o elemento telúrio estaria mais ou menos que no centro desse parafuso, e aí ele organizou em ordem crescente de números característicos, que seria mais ou menos os pesos atômicos ou múltiplos dele. E aí organizou como se fosse um cilindro, em que subia assim. Ele era um mineralogista, então fazia sentido ele colocar não só elementos, e também óxidos e por aí vai. Só que ele não teve muita aceitação e muita divulgação, justamente porque era difícil observar e analisar esse parafuso em 3D. Então não teve muita divulgação. Mas aí Newlands, que era um cientista também, ele teve contato com o trabalho de Cannizzaro e utilizou dos pesos atômicos propostos pelo Cannizzaro para poder organizar em ordem crescente de pesos atômicos os elementos. E aí ele percebeu algo muito curioso também, que é o seguinte: depois do 8º elemento, que estava em sequência de ordem crescente, as propriedades se repetiam. Então, ou seja, tá aqui um elemento. Depois do 8º, a propriedade se repetia. Então, ele achou isso bem curioso e propôs a lei das oitavas. Por que a lei das oitavas? Porque acontece isso nas notas musicais, por exemplo. E ele gostava muito de música, tinha um conhecimento musical, e aí propôs então a lei das oitavas. Tá aqui a tabela que ele propôs então, que seria da lei das oitavas.
E foi aí que Julius Lothar Meyer, procurando uma propriedade que refletisse a influência nos pesos atômicos, calculou o volume atômico, que seria mais ou menos o volume molar. E aí ele fez um gráfico do volume atômico em função dos pesos atômicos. E ele observou a periodicidade que existia. Só que o trabalho dele não recebeu tanto destaque quanto o de Dmitri Mendeleev. Mendeleev também teve acesso ao artigo de Cannizzaro lá no Congresso de 1860. E aí ele mostrou que a periodicidade era em função de várias propriedades, tanto físicas quanto químicas. A tabela dele está aqui do lado. Só que o grande destaque foram as previsões que essa tabela conseguiu fazer. Previsões de valores e propriedades para elementos que ainda nem tinham sido descobertos. E aí, baseando-se nas ideias de Cannizzaro e Avogadro, Mendeleev então conseguiu fazer a associação de elemento a átomo e de substância simples a molécula, fazendo assim com que elemento deixasse de ser um ente palpável para poder ser um ente abstrato. Conhecendo um pouco melhor sobre a estrutura atômica e o núcleo do átomo, Henry Moseley conseguiu assim ver que a periodicidade não era em função dos pesos atômicos, mas sim dos números atômicos. E essa daqui é a tabela periódica que hoje conhecemos e que tanto amamos, né? Ela tem 18 grupos, 7 períodos e é organizada em ordem crescente de número atômico. Vamos estudar melhor ela nas próximas aulas, a sua organização e suas propriedades. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Se você tiver alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo. A gente vai te responder, tudo bem? Todos os artigos que eu utilizei para poder preparar essa aula para vocês estão na descrição do link aqui embaixo, caso vocês queiram dar uma olhada. E também, se você gostou de saber sobre a história da química, a história da ciência, eu vou deixar aqui embaixo também uma descrição de alguns livros para poder você ficar ocupado nessa quarentena. Então é isso, pessoal. Beijo grande, fique em casa e até a próxima aula.